Boa noite, amados, a paz do Senhor. Quero dar as boas-vindas para vocês, dizer que é um prazer nós estarmos aqui mais uma vez, reunidos, juntos, interagindo. Você com seu tablet, seu computador, seu celular, para aprender um pouco mais na sua TV. Você convida aí seus familiares, coloque, conecta na sua TV, aquela tela de 120 polegadas e convida aí os seus amigos, seus filhos. Você convida o seu pai, sua mãe, fala aí, vem assistir comigo aqui, participar dessa aula com o pastor Edir. E Deus vai falar aos nossos corações. Vamos orar? Amado Deus, nós te damos graça por mais esta oportunidade, por cada vida que se dispõe. Hoje, Pai, separa esse momento para aprender a Tua palavra. Eu quero louvar o Teu nome pela vida de cada uma delas e te pedir, Senhor, Espírito Santo, vem sobre mim, sobre nossas vidas, trazer o entendimento da Tua palavra em nome de Jesus. Aleluia! Querido, como nós temos estudado, começamos lá estudar o livro dos profetas, né, depois dos livros históricos, os livros poéticos, e entramos nos livros proféticos, desde os profetas maiores, com Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, desde Isaías, entrando em Oséias, Joel, Amós, Obadias, e até agora que nós chegamos em Sofonias. Esses profetas, uns profetizam para o norte, o outro para o sul, às vezes o mesmo profetiza tanto para o sul quanto para o norte, como nós vimos, e sempre falando, alertando-os sobre a idolatria, dizendo para eles, deixa a idolatria, passa a adorar somente o Senhor. E não é diferente aqui em Sofonias. Sofonias, ele tem um aviso, ele avisa Judá sobre o julgamento de Deus. Então, mais uma vez, Deus levanta um profeta para falar para Judá. E Sofonias, ele não só para o povo, mas ele fala para a liderança, os líderes que estavam adorando, prestando culto a outros deuses. Nós vamos ver aqui o exército dos céus. Poxa, eu não posso apresentar o meu filho, a lua, o sol. Não. Adoração é somente ao Senhor. E aqui estava acontecendo isso. Eles estavam adorando os deuses dos céus, quer dizer, o exército dos céus. Claro que é muito lindo, eu estou à beira da praia, vendo o pôr do sol, isso é uma coisa. Mas eu apresentar o meu filho à lua, o sol, não. O único digno de adoração, o único digno de louvor é o nosso Deus, é o seu Deus. Então vamos dar início aqui. Então, como eu falei agora, o livro de Sofonias é um aviso sobre o julgamento de Deus. Então, queridos, o profeta Sofonias, ele foi responsável por proclamar o juízo sobre o reino de Judá. Por que estou falando isso? Quando nós estudamos, você, nas lições anteriores, aprendeu que tinha o reino do norte, quando a Assíria invadiu, e o reino do sul, com as duas tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 foram para o norte, com Jeroboão. Nós aprendemos isso em aulas anteriores. E Sofonias, ele
é levantado para proclamar o juízo sobre Judá, amado. E no capítulo 2 aqui de Sofonias, você sabia que existia esse profeta na Bíblia? Sofonias, tataraneto do rei Ezequias. Então vamos ver aqui no verso 1. No capítulo 2, verso 3, olha só, eu separei isso aqui como um versículo chave. Diz assim, ó, Sofonias, capítulo 2, verso 3, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Eu quero deixar bem claro para você, mais uma vez, que Deus estava levantando profetas, Ele levantava profetas para avisar, para alertar o povo sobre o juízo, mas ao mesmo tempo Deus usava esses profetas para dizer, se vocês se arrependerem, eu não vou puni-los. Querido, isto aplica para o dia de hoje. Deus tem nos dado tempo para nós nos achegarmos a Ele, para nós reconhecermos os nossos erros, para nós confessarmos Jesus Cristo como nosso único Senhor. Deus tem nos dado tempo. Agora, muitos de nós têm virado as costas para Deus. Ah, não, deixa para lá. Não, querido, o dia está próximo. Ainda que Deus fale que irá julgar, Ele sempre traz uma palavra de oportunidade para o arrependimento. É o que eu acabei de falar. Para que o povo cumpra a vontade de Deus e assim Deus possa livrá-lo. O desejo, olha só, você que é pai, você que é mãe, você avisa o teu filho, mas não é teu desejo puni-lo, não é teu desejo discipliná-lo. Eu não acredito nisto. Você não tem, não há no teu coração um desejo de punir o seu filho, de disciplinar o seu filho. Mas vai chegar uma hora que, se ele não tomar um jeito, você vai ter que discipliná-lo. Deus não quer fazer isso, Deus não quer punir ninguém. Deus está avisando, se conserte, porque virá o castigo. Como nós vimos na última aula, Abacuque, ele discutindo com Deus, vai usar um povo mais pecador, os babilônios. Aí Deus também levanta, se você vê que Deus levantou Abacuque, agora ele levanta Sofonias para avisar o povo. O tema principal desse livro de Sofonias, repetindo aqui, é o julgamento de Deus que precede as bênçãos do reino. Porque o povo foi, mas Deus, olha, eu vou trazer vocês de volta, eu vou abençoar vocês. Muitas pessoas querem bênçãos e conquistas, isso é normal, todo mundo quer, né? Agora, mas muitas vezes não querem passar pela disciplina. Aí voltando lá que eu falei do filho. O filho que é bênção, quer ser abençoado pelo pai, mas olha, ele tem que saber que em um momento ele pode passar pela disciplina. E aqui fica claro que Israel teria que passar pela disciplina. Diante daquilo que eles estavam fazendo, eles teriam que passar, Deus ia discipliná-los e depois Deus ia trazê-los de volta, como nós já estudamos com Esdras, Neemias. O povo voltou ali na época de Esdras para a reconstrução do muro com Neemias. O propósito desse livro de Sofonias, podemos perceber a realidade do julgamento imediato. Olha, eu vou disciplinar vocês, era imediato, apontando para a vinda dos babilônios, mas ao mesmo tempo parece-nos uma
profecia dupla, de dupla referência. Por quê? Porque aponta para um julgamento universal que acontecerá lá no futuro da grande tribulação. Você vai ter alguma parte de alguns profetas que ele profetiza para o que vai acontecer com essa nação, mas ao mesmo tempo eles visualiza lá no final. Profecia essa que ainda não se cumpriu, vai se cumprir, quem sabe, na nossa geração. O livro afirma que os pecados de Judá são a causa do julgamento divino sobre a nação. Deus já havia dado o livramento para Israel no século 8 a.C. Nós estudamos sobre isto através da vida do rei Ezequias. Quando a Síria, ela cercou Jerusalém e foi destruindo as cidades vizinhas, e ele ia entrar em Judá para destruir Judá. Aí o rei Ezequias, o que ele faz? Ele se veste de pano de saco, joga cinza na cabeça e se humilha mesmo diante do Senhor. O rei Ezequias faz isto. E aí, foi na época do profeta Isaías, no capítulo 37 de Isaías, diz assim, ó: e aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou seus vestidos, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. E enviou ele aqui o mordomo, o sérbio, o escrivão, os anciãos dos sacerdotes, coberto de sacos, a Isaías, filho de Amós, o profeta, e disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar luz. Ezequias estava desesperado. Só que aqui houve arrependimento. O rei se rendeu. Ele olha, se vestir de pano de saco, jogar cinza sobre a cabeça. Isso é rendição nessa época diante do Senhor. E o que Deus fez aqui? Deus permitiu que os assírios entrassem e invadissem Judá? Não. Olha o que diz aí mesmo, Isaías 37, lá no verso 36. Diz assim, ó. Você vai lendo do capítulo 37, no verso 36 do capítulo 37, diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, voltou e ficou em Nínive. Queridas, vieram para destruir Judá, só que o rei, ele se humilhou. Olha, você lembra de 2º livro de Crônicas 7:14? Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, virei e sararei a sua terra. Aí você pensa assim: mas as coisas estão difíceis, pastor. Se humilha diante do Senhor. Ele vai ouvir o seu clamor, querido. Aí houve aqui com o rei Ezequias, eles se humilharam e Deus veio e destruiu, foi os soldados inimigos. Em uma só noite, 185.000 soldados assírios morreram. Mas aí, o que aconteceu? O tempo foi passando, os anos, e Judá voltou às suas práticas, se misturando com falsos deuses, oferecendo bolos à rainha dos céus. A rainha dos céus.
adorando os Baalins e outros falsos deuses. Por isso Deus envia a disciplina através da Babilônia, a rainha dos céus. Vamos ver aqui um texto lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 4, verso 19. Diz assim, ó. 4:19. E não levanteis os teus olhos aos céus, e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te incline perante ele, e sirvas aquele que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deus está falando para que para aquele povo não levantar os olhos aos céus e se prostrar diante deles. Não se prostre. O sol é lindo, a lua, mas você não tem que se prostrar. Nós não temos que nos prostrar diante de sol, lua, diante de nenhum do exército dos céus. Ele falou para nós não olharmos e sermos impelidos a fazer isso, a nos inclinarmos perante eles. E aqui ele estava oferecendo culto, adorando os Baalins e outros falsos deuses. Por isso Deus envia disciplina através da Babilônia, mas ele afirma que ainda que o pecado seja a causa da punição, fica claro que Deus é misericordioso com Israel, esperando que ele se arrependa. O autor do livro de Sofonias é ele mesmo, Sofonias. Aí no capítulo 1, verso 1, que eu falei lá atrás, que ele era o tataraneto do rei Ezequias, diz assim, ó, Sofonias 1:1. Palavra do Senhor vinda a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amazia, filho de Ezequias, no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Esse que eu falei. Você não encontra em outros lugares falando de Sofonias. Eu quero entrar numa parte que eu sempre acho muito importante, porque a gente vai pegar nossa Bíblia, o esboço do livro. No capítulo 1, verso 2, aí Deus levanta Sofonias, e no capítulo 1, verso 2, ele começa com o juízo de Deus, anunciando o juízo de Deus. Vai até o verso 18. Todo o capítulo 1, mas eu vou ler só alguns versículos com você, ó. A partir do 2. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, o peixe do mar, e as ofensas com os perversos, exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, que eu falei lá atrás, o nome dos ministrantes, dos ídolos de seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu. Subiam no eirado, quer dizer, sobre a casa, e adoravam o exército dos céus, que eu li lá em Deuteronômio 4:19. Deus proibiu isto, e eles estavam fazendo. Olha, é desobediência pura. Eles conheciam a palavra. Agora eles sobem nos eirados e vai adorar o exército dos céus, cara. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Esses eram os adoradores
eram os falsos sacerdotes. E ele falou, olha, falar em falso sacerdote, queridos, o que levou o povo, aqui o povo, olha, se você for acompanhando, você que está acompanhando as minhas aulas, você vai vendo que eu estou sempre falando isso. O que levou esse povo para o cativeiro foram os líderes deles. Quando Deus fala aqui, ó, através da sofonia, e o nome dos quemarins com os sacerdotes, está falando dos falsos sacerdotes. Dos sacerdotes que eles adoravam um determinado Deus e o povo ia com eles. E através do pecado deles, todo o povo era punido. Então você tem que ter muito cuidado com o seu sacerdote, aonde você está, onde você congrega. Quem é o seu líder? O que Deus coloca no meu coração nesse momento é isto. Devemos tomar cuidado. Quando eu cheguei na igreja que eu pastoreio, hoje o pastor, o outro pastor aqui, eu o levei lá na minha casa, lá onde ele foi comigo, lá onde eu morava. Todos conhecem clara, nitidamente, com clareza, a minha história. Surgiu como? Da onde? Esse pastor veio da onde? Por isso eu cheguei aqui com 40 anos, cabelinho preto, não usava óculos, novinho, e estou com 64. E nesse tempo as pessoas que estavam aqui, com exceção daquelas que Deus levou, estão comigo até hoje. Não estão por acaso. Então você que chegou pouco tempo no meu ministério, eu vou usar no plural no nosso ministério, que sabendo disso, você está numa igreja, no ministério, não o ministério que, ó, apareceu assim, ó, abriu ali. Às vezes a gente vê, mano, uma porta aqui, uma porta ali, uma porta. Eu não tenho nada com ninguém, mas não compactuo com esse tipo de coisa. Eu estou ali naquela portinha. E quem é o pastor lá? Quem é o sacerdote lá? O quemarins lá com... Vamos voltar aqui, né, amado? Aqui Judá é chamado ao arrependimento. No capítulo 2, verso 1 ao 3, olha só. Sofonias é levantado para chamar o povo. Concentra-te, examina-te, do 1 a 3. Capítulo 2. Ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, porque depois que saiu o decreto já era. Olha que ele fala. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Alguma tradução, não tem pudor. Antes que saia o decreto, e o dia passe como pragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor. Verso 3. Vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Deus está falando para nós. Mesmo antes do juízo, Deus está dando oportunidade para o povo, chamando ao arrependimento. E se houvesse arrependimento, o juízo seria freado, amado.
Deus chama o povo a examinar-se antes que o seu decreto saísse. Quando a trombeta soar, as pessoas correrão de um lado para o outro, mas não vão ter mais oportunidade. Aí vem a grande tribulação, aí vem sofrimento. Mas olha, nós estamos nos preparando para irmos morar com Cristo. Então isso aqui podemos aplicar no dia de hoje. Eu preciso disso. Me achegar ao Senhor. Eu preciso acertar. Quantos anos você tem? 20 anos? Ah, o diabo tem 2 relógios. Muito cedo, não vai não. Muito cedo. Você está muito novinho, muito novinha, muito novinho. Você tem que aproveitar a vida. O relógio dele. Aí o outro, quanto você tem? Ontem eu vi uma senhora, passou, foi ontem não, finalzinho, deve ter uns 2, 3 dias. A senhora tem 113 anos, 113 anos, nem óculos usa, andando, falando. Eu falei, isso aí me inspira. Então você que está mais ou menos na minha idade aí, 60 e pouco, 70, eu quero dizer para você, a mulher tem 113 anos, anda, e olha, e ela toda para frente, e você está aí com 40 e pouco, 50, 60, achando que acabou. Não, acabou nada. Se você tiver com 60, você ainda tem ainda mais, vamos botar mais, quase 60 pela frente. Eita. Deus não tem prazer na disciplina. Às vezes a disciplina é o meio através do qual Deus nos conduzirá ao arrependimento. Porém, Deus não tem prazer. Aqui. Não espere isso não, cara. Não espere a mamãe pegar o cinto. Hoje não pode mais, né? Mas a minha mãe era muito boa no chinelo. O meu pai era num cinto, o cinto de couro dele. Confesso para vocês que a minha mãe já me deu um bocado de chinelada. Mas eu a amei até o último dia. Abracei, beijei aquela senhora até o último dia. Que amor! Mas hoje eu sou o que eu sou por causa da disciplina. Às vezes a disciplina é o meio através do qual Deus nos conduzirá ao arrependimento. Eu estou repetindo, né? Tal qual uma mãe com seus filhos. É por isso que ele estende a sua misericórdia, esperando que haja arrependimento. Ele espera. Esta é uma grande exortação para nós, para a igreja. Muitas vezes ficamos assistindo a iniquidade de camarote, mas não oramos, não profetizamos, não servimos como instrumento. Você é um instrumento vivo, cara. Aí aqui depois temos o julgamento. Depois temos o julgamento no capítulo... Aqui mesmo no capítulo 2, mas a partir do 4... Ele fala não só de Judá, mas das cidades vizinhas. Ai dos que habitam no litoral do povo dos quereitas. Aí vai falando sobre os vizinhos, ele fala sobre Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom. No capítulo 3, verso 1 até o 8, no capítulo 3,
do verso 1 ao verso 8, diz assim: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Está aqui, ó, no verso 2. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobo da tarde, que não deixam os ossos para o outro dia. Agora ele olha para os líderes e Deus fala para eles: os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem ruídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Vemos aqui, querido, claramente o conhecimento político que Sofonia tinha a respeito da corte de Judá. Também vemos como as lideranças de Judá eram predatórias e estavam totalmente corrompidas. Por isso, quando Deus executa juízo, ele é sempre justo e executa-o na medida perfeita. Agora, encerrando, em quinto lugar, Deus promete restaurar o remanescente. Aí nós estamos no capítulo 3, o verso 9 e o verso 10. Olha só. Porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersa, me trarão sacrifício. O que ele está falando? Do retorno do cativeiro. Ele está dizendo que ele vai trazer o povo e vai dar lábios puros para o povo adorá-lo, invocar em nome do Senhor. Eles fizeram isto. Cristo e Sofonias. No verso 17 do capítulo 3. Olha só. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ele está no meio de ti, na tua casa agora. Aonde quer que você esteja, ele está com você. Aonde quer que você estiver, agora, nesse momento, ele está com você. No meio de ti, no meio do teu povo, da tua família. Se você estiver sozinho, sozinha, ele está com você. Se você estiver com a tua família, ele está no meio de ti. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á com seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ele vai se regozijar em ti, em nós, com júbilo. Deus é aquele que está no meio do seu povo, assim como Cristo habitou no meio do seu povo e voltará para governar todas as nações a partir de Jerusalém. Jesus é aquele que é poderoso para salvar. Ele é aquele que se alegra em seu povo. Cristo é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Um dia ele voltará e todas as profecias se cumprirão de maneira plena. Aleluias! Glória a Deus!
Agora nós vamos, na próxima semana, entrar nos 3 últimos livros do Antigo Testamento, dos 3 últimos profetas, Ageu, aqui sobre a reconstrução, quando eles voltam. Aqui do profeta Ageu, o templo não tinha aquela beleza toda da época de Salomão, eles ficam tristes. Deus usa o profeta Ageu para dizer para eles: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Está se referindo ao novo templo que eles construíram com Esdras, quando ele voltou. Nós vamos ver. E depois Zacarias e Malaquias encerrando. E esses 39 livros do Antigo Testamento. Que Deus te abençoe, nos dê uma noite na graça e na paz dele. Vamos orar para a gente encerrar. Se você que estiver aqui na nossa região, quiser nos conhecer, nós estamos aqui em Morro Azul, Engenheiro Paulo de Frontin. Nosso ministério nosso canal Ministério Resgatado para Resgatar. Senhor, muito obrigado por esta aula, por esta noite. Muito obrigado por cada um dos teus filhos que acompanharam esta aula até aqui, acompanharão, participarão amanhã, depois. Eu te peço uma bênção especial sobre cada um deles. Se houver alguém enfermo, que o Senhor entre com cura. Se houver alguém triste, amargurado por alguma situação, que o Senhor traga paz. Como o Senhor falou: eis que vos dou a paz, a minha paz vos dou. Dê a paz, Senhor, a tua paz em nome de Jesus. Está encerrada a nossa aula. Até terça-feira que vem, no discipulado, e quinta-feira nós estaremos estudando o resumo do livro do profeta Ageu. Que Deus te abençoe, te dê uma noite na graça e na paz do Senhor. Está encerrado. Fiquem todos com Deus.